bom que você chegou aqui com a gente. Eu estava aqui num papo muito bom com os nossos convidados e você faz parte dessa conversa, vestibulando. Hoje vamos falar sobre Jordânia e Argentina. E para isso eu tenho um timaço para vocês. Ele que vai falar sobre clima e território, é apaixonado pelo samba, apaixonado pelo futebol e profissional da geografia. Seja bem-vindo, professor Gustavo. Oi, Luíque. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para conversar sobre geografia, futebol e muito mais. Então, vem conosco, a gente vai falar sobre muita coisa e dar dicas para vocês, tá? Muito bom, muito obrigada, professor. E eu acho que falta aqui pra gente, para poder melhorar essa relação, uma química, né? Sempre bom a gente saber sobre os elementos. E com ele, nosso querido Vamos Querer, professor Augusto. Vamos querer, galerinha! Então, estamos aqui, Argentina e Jordânia, jogo difícil, se a gente lembrar da última Copa, a Argentina também perdeu para um país do Oriente Médio na primeira rodada e foi campeã do mundo, né? Alá Messi, um beijo, Messi, Maradona, que estão assistindo a gente aí. Vamos querer, vamos? Do céu, né? Do céu, Maradona. Do céu. Convidados especiais. Então, a gente tem aqui, né, várias pessoas com a gente. E para completar o nosso time, o nosso querido professor de biologia, Felipe. Olá, queridos e queridas. Um beijo. Espero hoje mais um embate geográfico, químico, biológico de Argentina e Jordânia. Vai ser mais um dia lindo. Fiquem conosco. Não esqueçam, tá? Boa, Quintino boa. Futebol Clube. Olha essas camisas aqui, ó. Olha essa camisa do Zaire. Isso é coisa de louco, tá? Zaire ainda existe? Não, pera, mas eu quero destacar a minha camisa. A minha camisa, que é do modo Copa oficial, tá? Desculpa, mas Pô, dessa pode aí eu falar. ganhei. Se não for no Quintino Futebol Clube, no Barra Ponte, tá moscando, irmão. Tá maluco? É o local pra ir. Quer camisa? Vai lá, filho. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, viu? Da Argentina e do Uruguai, do Adorrasca que chegando aí, ó. Do Brasil não é muito legal porque é do 7-1, né? Mas Sensacional. Professores, vamos lá. Pensando aqui em Argentina e Jordânia, e levando em conta a disciplina de cada um de vocês, qual a primeira coisa que vem na mente? Então, pra mim, eu tava falando sobre a questão do clima árido, né? A Jordânia, segundo a ONU, ela é um dos países que sofrem mais com insegurança hídrica, não é? Então, eles sofrem. A água é um fator ambiental muito escasso nessa região. Então, a gente vai falar um pouco sobre as adaptações de plantas a um clima extremamente seco, né? Plantas xeromórficas. A gente vai falar da questão da osmose, de como eles conseguem, mesmo tendo um rio lá com uma salinidade absurda, né, o Mar Morto, eles conseguem extrair água potável, né, de um processo chamado de osmose reversa. Mas isso é papo para nossa historinha aí, para nossos. Muito bom, professor, Nosso muito bom. programa. E você, Gustavo? Eu diria que a Jordânia é vizinha do caos, né? É como se a Jordânia fosse uma pessoa, ela moraria ali na Lapa. Então você Bom mora lugar, na Lapa, Bom lugar. você tá ali, você sabe que o caos está instaurado ali por aquele local. Arcos da Lapa, né? 2 da manhã, Então ela não terça-feira, tá, eu concordo. Eu aconselho. Tá marcado, próximo aulão. ela não está envolvida diretamente nos conflitos, mas indiretamente sim, né? Tem uma população, uma porcentagem muito grande de palestinos, mas tá vendo ali o que está acontecendo, né? Contra o Irã, Israel, a própria participação dos Estados Unidos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E a Argentina, eu já penso logo em inflação. Inflação, a Argentina passou por inúmeros planos econômicos e hoje se encontra em uma grave crise. A gente fala muito sobre isso porque é um destino acessível para muitas pessoas, viagem para a Argentina, conhecer Buenos Aires, e aí o primeiro baque vai na questão dos preços, das coisas, dos produtos, porque ela está passando por um boom inflacionário significativo. A gente teve na década de 80 lá, eles sofrem até hoje, né? Até hoje, vai de plano de la Rua até o Cavajón, Cavadito, olha meu espanhol, né? Sim. Sensacional seu tipo da espanhol. França, parabéns. Curso Fala de pra idiomas, gente, Augusto. por favor. Então, gente, falar um pouquinho do jogo Argentina e Jordânia, atrelando um pouco de química, nesse contexto que o Felipe falou da questão da questão hídrica e trazendo um pouquinho da geografia, a gente vai trabalhar aí muito com a questão da dessalinização da água, para a questão da água potável, né, que a gente faz um processo mais rebuscado do que o nosso aqui no Brasil, que temos vasta quantidade hídrica para explorar, né? Lógico, com responsabilidade, tudo que se fala em explorar a natureza tem que ter responsabilidade.
E, ao mesmo tempo, a gente também vai pensar um pouquinho, dá para misturar um pouquinho química com geografia, pensar na geopolítica não, desculpa, na geologia, né, a questão do solo, né, nós temos Petra lá, onde a cidade chamada de Cidade Rosa, de acordo com compostos químicos que tem dentro da estrutura das rochas, por absorção de luz do sol, ele absorve o espectro azul e verde e emite o espectro vermelho, dando tom roseado por causa do óxido de ferro. O óxido férrico, na verdade, o óxido de ferro 3. Que incrível. Então a gente tem essa questão aí da geologia dentro da química, da questão da dessalinização dentro da química, tá atrelando a gente poder falar um pouco. Tem muito assunto aqui, sensacional. Quero falar primeiro com você aí que está em casa. Já pega o seu caderninho, porque eu mesma já estou aqui confusa, tenho muita dúvida para tirar com vocês. Primeiro eu queria voltar na parte que você falou, Gustavo, da Argentina, essa questão econômica. E aí eu até fiquei meio assim, entendo uma questão global, mas a Argentina ela tem a agropecuária, ela tem uma certa exportação e tem um clima favorável. Mesmo assim, que é algo que movimenta na economia, ela está em crise. E aí eu fico pensando, se ela está em crise, e a Jordânia? Como é que ela consegue também se mover, se ela não tem as mesmas condições? Vamos lá, vamos pensar na Argentina aqui. O fator agropecuário, primeiro, o setor primário que a gente chama, ele é bem desenvolvido. A Argentina ela é um país de clima temperado, majoritariamente temperado. Um solo favorece principalmente as oleaginosas, soja, girassol, né? Assim como cereais também, como trigo. O Brasil é um país que importa muito trigo da Argentina, né? Dentro desse acordo do Mercosul. No entanto, a gente pode fazer uma trajetória sob o aspecto industrial muito similar ao Brasil, né? A Argentina é um país que teve uma industrialização tardia, assim como o Brasil, e que passou por uma grave crise econômica, assim como o Brasil na década de 80. A questão passa como a Argentina lidou com o problema inflacionário. E aí, assim como o Brasil, também teve inúmeros planos econômicos. E nesses planos econômicos não deram certo, né? Tentaram a paridade dólar e o peso, não terminaram essa paridade dólar-peso, não utilizaram câmbio flutuante. Enfim, foram vários erros nesses planos econômicos que culminaram nessa grave crise econômica que a Argentina vive até hoje, né? Eu não vou entrar em muitos detalhes, senão a gente fica aqui, papo para muita coisa, muita coisa. De La Rua, né? É verdade. De La Rua. Vamos... Detalhe, curiosidade, o filho de La Rua era casado ou namorou a Shakira, tá? Detalhe, fofoca, gosto de fofoca. Focalizando. Fofoca chama, né, galera? Mas olha só, foca na parte então que vai cair no vestibular desse assunto. O que você sente? Vamos lá. Para a gente falar sobre economia latino-americana, isso é muito interessante. A gente observar o aspecto agropecuário. Agropecuária para o Enem, e aí vale para vocês, é um tema quente. Então vamos focar nisso. E é claro, eu estou falando da Argentina, mas você pode também trazer para o Brasil. Utilização de transgênicos é uma questão muito presente para a gente falar sobre a Monsanto a questão... lá, a Monsanto é a Argentina. Exatamente. Que é uma grande empresa, Monsanto, uma empresa de agrotóxicos, e também falar sobre a participação da Argentina num bloco que nós temos, que é o Mercosul. O Mercosul, a gente classifica ele como União Aduaneira. Se eu pudesse fazer uma breve analogia aqui, é o segundo estágio, mais ou menos, de uma evolução do bloco econômico, né? A gente passa por uma área ou zona de livre comércio, vem para a União Aduaneira, mercado comum, e, por último, união política e monetária. E aí tem um detalhe que é muito importante para a gente falar aqui. Mercado comum do Sul, Mercosul. É um mercado comum? Não é. Cuidado com isso. Cuidado, aluno. É uma união aduaneira, eu digo mais, imperfeita. Eu geralmente falo para o aluno assim, é como se fosse o avanço ali de uma relação afetiva, né? Você tem ali a FICADA, que é a área de livre comércio. Você tem a União Aduaneira, que já é o namoro, porque implica na tarifa externa comum. Vai avançando para um noivado, que é o mercado comum. E termina no casamento, que é a União Política, Econômica e Monetária. Ali, o dinheiro, a renda é compartilhada. Ali você tem o último estágio, que o único bloco que chegou nesse nível foi a União Europeia. E rola uma separação em algum estágio aí? Só se for
do Brexit. 10 anos do Brexit, atenção. Anota aí. 10 anos do Brexit. Em 2016, a gente teve a saída do Reino Unido, um dos principais PIBs europeus saindo, né, do Brexit, da União Europeia, melhor dizendo. Isso culminou, né, num receio mundial de como a União Europeia ia lidar com isso, e permanece até hoje, né? Fecharam-se as fronteiras, mas permanece até hoje. Voltando à ideia da Argentina, é focar na participação da Argentina no Mercosul, nessa crise, e lembrar que a Argentina, por ter um clima temperado, isso facilita muito a agroexportação desses cereais, principalmente o trigo, e da carne bovina. A gente está falando dos pampas. E aí entra um pouquinho da geografia física, né? Os pampas... As pradarias todas, aquela região. Exatamente. Pampas, pradarias, campos, a gente pode chamar assim também, facilita a pecuária extensiva. O gado fica solto, é plano, a carne fica mais saborosa, exatamente por essa condição geomorfológica de relevo. A gente tenta implementar isso, né? E é engraçado porque, assim, a nossa vegetação é muito diferente. Sim, né? A gente sim. começa lá a pecuária bovina no centro-oeste, porque lembra muito, né? Os pampas são campos, lembra? Tem essa ideia um pouco, né? E agora a gente faz o que é a parte pior, né? Que é avançar para a região norte. Expansão da fronteira agrícola. A gente tem que devastar, porque aí já é uma outra vegetação mais densa, e o gado precisa desse ambiente mais aberto, mais com árvores mais esparçadas, não é isso? Tá? Mas a questão do Mercosul, por exemplo, não chegou ao nível da comunidade europeia, não chegou a esse estágio ainda. Isso encaminha para? Não, né? Porque a gente tem um trânsito de pessoas, basicamente, hoje. Então, qual é a grande diferença que a gente pode dizer assim sobre o Mercosul para se tornar um mercado comum? Esse trânsito livre de pessoas, ela tem formalidades burocráticas, né? Então, por exemplo, jogadores como Arrascaeta, o Arias, né? Jogadores estrangeiros, eles precisam de visto de trabalho, né? Se a gente pensar que, o Arrascaeta, que é um jogador uruguaio, e o Uruguai faz parte do Mercosul, a gente tem inúmeros argentinos aí também que participam do futebol brasileiro, eles precisam de visto de trabalho. Se a gente imaginar que eu tenho abertura de fronteiras, eu vou desburocratizar essas questões. A gente ainda não tem isso. A gente tem agentes facilitadores. Você quer viajar para a Argentina, para o Uruguai, para o Paraguai fazer aquelas comprinhas, você não precisa do passaporte. Você pode utilizar até mesmo a sua identidade, seu RG. Né? Exatamente. Agora, se eu permanecer lá, eu tenho que indicar o porquê que eu estou permanecendo. Uma justificativa. Exatamente. Esse procedimento burocrático eu não teria num espaço de abertura de fronteiras. Então, falta isso para se tornar um mercado comum. E aí, para a gente chegar ao último estágio, a gente tem que pensar também na questão monetária. Uma moeda única para esses países, que é um grande desafio. Se a gente está falando agora da inflação na Argentina, olha o desafio que seria. A guerra de vizinhos. Não é verdade? Então, é pensar nisso. E um outro adendo aqui sobre a União Aduaneira, eu digo que ela é imperfeita. O Brasil dá umas escapulidas com a China. Então, engraçado em falar de mercado e puxar um pouquinho para o viés que começamos aqui na questão da agropecuária, né, da Argentina, do sul da América, e falar de Jordânia logo em consequência. É engraçado a gente falar um pouquinho como a gente está aqui no Rio de Janeiro, em Jacarepaguá, perto aqui de um grande estúdio, né, de televisão. E acho que pro vestibulando, pensando em vestibular a nível Brasil como um todo, principalmente no Enem, porque fala em relações do cotidiano que não que você viva, mas que o Brasil viva, porque você é brasileiro, tá? E não desiste nunca, estamos em Copa, pelo amor de Deus. Né? Não desiste nem do vestibular, hein? Vai acontecer. Pelo amor de Deus, olha a minha medicina aí, vamos querer. A gente falar um pouquinho sobre Agretec, Agrepop, prega tudo, né? Tá no Mundo Copa, tá no Objetivo. Vem com a gente. Então, assim, só seguir aí o canal. Ele então, faz a arte dele. A gente tem que pensar um pouquinho na questão, por exemplo, quando fala de agrícola e de agropecuária, né, no final das contas, que ele falou da questão da carne, nós temos a questão dos agrotóxicos, né? Tem os nitrogenados, fosfatados, os potássicos, né? O nitrogenado com a questão da proteína,
o fosfato com a questão da transferência de energia por causa do ATP, das reações bioquímicas que vai relacionar nossas matérias, e os potássicos para a questão do equilíbrio celular, né, para potencializar a produção, e ao mesmo tempo você tem os fungicidas, inseticidas e herbicidas que são prejudiciais a grande escala, porque você joga isso em uma forma de solução em cima dessa questão agrícola, isso percola pelo solo, vai atingir o lençol freático com contaminação. E com a questão das chuvas e tudo mais, vai potencializar a questão de você ter a poluição desses componentes nos rios e lagos. Não só isso, né? A gente pode pensar... Queria tirar uma dúvida aqui, como aluna até, inclusive. Então, quer dizer que esse excesso de fertilização, inclusive, afeta a nossa saúde, né? Afeta, porque como vai entrar em química, mas vai entrar muito mais em biologia, na questão de cadeia alimentar. Porque vai chegar no rio e no lago, vai para o fitoplâncton, os peixes, vai entrar na cadeia alimentar. Não é isso, Felipe? Não só isso. A gente tem N problemas associados a isso, né? A gente está falando, por exemplo, da questão do inseticida. O inseticida, ele não é específico, né? O nome diz, ele é inseticida, ele mata insetos. Então, de repente, o agricultor ele quer matar aquela praga, aquele inseto praga para ele, mas ele acaba danificando, alterando a fauna da região. Que não seleciona um só, né? São vários. Diversos problemas, por exemplo, de morte de outros animais, né? Animais sociais, animais fundamentais numa cadeia alimentar. A gente teve um problema na Flórida há um tempo atrás é muito forte a citricultura, né? A criação de cítricos, né? A plantação de cítricos. E aí foi borrifado numa grande área esse inseticida, correntes levaram para outras regiões onde eu tinha grandes colmeias. Então a gente teve uma perda de 50 milhões de abelhas, certo? Então, o primeiro ponto, a gente tem um inseticida que é extremamente nocivo para a gente, porque ele magnifica ao longo da cadeia alimentar, ou seja, foi o que você citou, ele acumula ao longo da cadeia alimentar, é o primeiro problema. Segundo, ele não é específico, ou seja, ele mata insetos em geral. Terceiro, ele ainda causa a questão da seleção de insetos com a resistência, que apresentem aquela resistência. Então, cada vez mais eu vou ter que usar algo muito mais tóxico, uma toxicidade maior, para poder ter o efeito que eu quero. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema que a gente tem, a questão da eutrofização, né, que você comentou de fertilizantes. Como a gente pega na geografia lá, a gente faz uma questão, nós temos latifúndio, monocultura, que causam um desgaste, uma ação erosiva absurda no solo, e como eu faço uma produção extensiva daquilo, eu tenho que enfiar fertilizante naquele solo. Então, só para lembrar você, vestibulando, questão 111, Enem 2025, prova azul, tá? Eutrofização, palavra da vaquinha, das fezes do animal. Tem uma em 2016 também, daqui a pouco a gente fala dela. Felipe, só pra quem tá em casa e às vezes se perder um pouco no conteúdo, sabe que na sala de aula, né, são muitas coisas. Fala pra gente da eutrofização, explicando direitinho. Eu ia falar. É o caso seguinte, é a lixiviação, né? Ou seja, a água bate, leva aquele material, em grande quantidade, aquele material orgânico para regiões próximas, ambientes aquáticos próximos, rios, geralmente lagos. E essa matéria orgânica, ela causa dois impactos diretamente, tá? Ela aumenta a proliferação de algas, essas algas vão bloquear parte da entrada da luz solar, e aumenta também a questão da quantidade de bactérias aeróbicas, que são bactérias que consomem oxigênio. Então a gente tem uma redução do teor de oxigênio, a gente aumenta o consumo de oxigênio, consequentemente os outros animais vêm a morrer. Tá? A gente tinha antigamente muito problema com isso, com a eutrofização, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Tá? Se a gente olhar, por exemplo, e aí é maravilhoso entender a engenharia do processo, né? Quem conhece um pouco a Zona Sul, eu tenho a Lagoa Rodrigo de Freitas, tem um canal chamado Canal do Jardim de Alá e tem a praia. Por quê? Para que existam trocas entre a água da lagoa, que é a água mais parada, com a água de uma correnteza, que é a água marinha. Então eu tenho essa troca aumenta a oxigenação. Eu acabo tendo mais oxigênio lá, certo? Qual era o problema muito na questão do Lagoa Rodrigo de Freitas? Eu tinha o esgoto lançado, descartado diretamente na lagoa. Esse esgoto era mais matéria orgânica. Essa matéria orgânica causava o processo de eutrofização. Então, para a gente simplificar, definir, eutrofização é o acúmulo de matéria orgânica nas grandes cidades. Esgoto, no interior, no campo, zonas agrícolas, fertilizantes, certo? Engraçado você falar de acúmulo de matéria orgânica, porque ao longo do processo de tempo normal, oxidação, oxigênio, a atmosfera normal, ela vai sofrer decomposição. A decomposição vai formar biogás e, ao final das contas, o CO2, quando for bem tratado, né? No caso da agropecuária, você falou da questão da carne, Argentina, Uruguaia, viva Arrascaeta. Então a gente tem aí a questão da carne também, porque já foi uma questão do Enem também em 2016, falava do não
não da agropecuária em si, mas falava das fezes dos animais pet, né, que você coletava, tinha biodigestores para diminuir o impacto ambiental desse biogás, né, na atmosfera, e caiu em 2016. E assim, lógico, a gente sabe que tanto no interior da Argentina, apesar de ser menor que nós Brasil, né, e quanto no interior do Brasil, a gente tem fazendas de pecuária, de gado, que usam essa transformação da matéria orgânica em energia elétrica. Através de biodigestores, forma o biogás, você tem a queima por termoquímicas, ali concentrados, e gera energia elétrica. Não tem acabeamento hídrico, né, de energia a partir da hidrelétrica. Então a gente também aí tem uma questão de minimização do impacto ambiental que isso vai causar no ambiente, visto que o biogás, o CO2 são impactantes ao efeito estufa. Você né? falou de boi, impacto ambiental é um problema, né? A gente está falando de bilhões de cabeças, tá? Existem bilhões de cabeças de boi espalhados pelo mundo. Em hipótese nenhuma, numa condição natural, jamais teríamos bovinos na Oceania, por exemplo. Tá? Em hipótese nenhuma, em condição nenhuma normal, padrão, CNTP, teríamos bovinos, por exemplo, na região norte do país. Quem vai incluir a certo? questão do clima, Tá? da questão do relevo, da questão do... Sobre isso, sobre riqueza. essa questão do CO2, sobre a questão do metano, sobre a questão do impacto ambiental, né, do aumento do efeito estufa. Então, assim, o problema não é o gado, a gente tem que entender isso. O problema não é o boi, é uma espécie que Natural. há muito tempo, a gente domesticou o animal já, esses bovinos há 8, 10 mil anos atrás, hominídeos dessa época. Então, assim, não é o problema, é o boi. O problema é o quanto de boi existe. O quanto de boi a gente tem. O quanto desses animais foram introduzidos em regiões que não são naturais dele. Que aumenta o impacto. Não, que aí vai mais na questão geográfica, né? Que vai ficar na geoambiental, na geopolítica, geoeconomia também. Vai misturar até geopolítica em alguns momentos aí, vai misturar também, né, não, Gustavo? Por falar assim nessa parte de geopolítica, eu queria que você falasse, Gustavo, até da Jordânia, para a gente exaltar aqui um pouco, né? O Oriente Médio, justamente como a gente pode buscar para o vestibular. Vamos lá, vamos pensar no Oriente Médio, que é uma sub-região da Ásia, primeiro de tudo, tá? O pessoal pensa que o Oriente Médio é um continente, pelo amor de Deus, é uma sub-região vinculada ao continente asiático. A gente tem ali o Egito, que faz parte da África, e tem a Península de Sinai, ok? Mas é um Deixa eu falar. Não te incomoda o desconhecimento de Carla Pérez? Compadre Washington, Neto Jamaica. Sem polêmica. Jesus, polêmica. Sem polêmica. Crianças, Gente, pelo vai amor de beber uma Deus. água e volta. Porque assim, eles falam essa mistura do Brasil com o Egito, tem que deixar para não ser. Aí fala de Alibaba, que é persa, né? Que é persa. As crianças não viveram isso, Depois isso é a fala nossa de época. Califa. Não, mas chegou a ver Aladim. As crianças não Então, viveram isso. assim, o Somos desconhecimento nós. Olha só. geográfico sobre o Egito, O desconhecimento do geográfico- Al-Chan me incomoda. O desconhecimento geográfico mais... Histórico também. O desconhecimento geográfico mais casual, assim, que eu encontro, mais recorrente, melhor dizendo, na sala de aula, professor, a Jamaica fica onde? Pelo amor de Deus, você Na África, aí... não? Na África, não? Peraí que eu Quem vou jogar sabe, escreve aqui no comentário. A gente vai estar vendo quem é que tá sabendo. Pelo amor de Deus, Jamaica não. Olha só, Jamaica fica onde, gente? Né? Vou deixar para vocês. Enfim, voltando ao Oriente Médio, é uma região muito conflituosa. E aí o pessoal sempre relaciona a questão religiosa. Antes da gente pensar na religião, a gente tem que pensar nas disputas territoriais. Então é claro que a gente tem aí a formação do Estado de Israel e o descontentamento a seu redor dos países que foram contra a criação desse Estado. Daí em diante, a gente vai ter inúmeros conflitos, tá? Que vai passando pela questão da água, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, em 1967. Foi uma guerra em que Israel, inclusive, tomou as colinas de Golã, da Síria, uma região de nascente, tão importante para o Oriente Médio, porque é uma região árida, árida e semiárida. E aí, quando eu relaciono mais especificamente sobre a Jordânia eu costumo dizer que é o vizinho do caos. Jordânia não é a melhor amiga de Israel, mas estabeleceu um tratado de paz em 1994. Naquela altura, o presidente estadunidense, o Bill Clinton, costurou esse acordo. Não só esse, tentou costurar um acordo com a própria Palestina, com Yasser Arafat e Yitzhak Rabin. Yasser Arafat era o líder da Autoridade Nacional Palestina, tá, gente?
e o Yitzhak Rabin era o líder de Israel naquela altura, não deu certo. Mas o que ficou ali em 1994 foi um tratado entre Israel e Jordânia, tratado de paz, que existe até hoje, apesar deles não serem amigos. E a Jordânia hoje cumpre um papel de aliado do Ocidente, se opondo exatamente ao terrorismo naquela região. Então ela vai montar uma força-tarefa para combater, por exemplo, o Hamas, né? Ela vai ser ali muito importante para o Ocidente nesse meio do conflito ali, porque ela faz uma fronteira com Israel, ela faz uma fronteira com o Iraque, com a Síria, mas ao mesmo tempo também ela tem uma presença muito grande da população palestina. Então uma das ideias da própria Jordânia é forçar um acordo entre Palestina e Israel. Só que isso ainda não saiu do papel. Ao mesmo tempo que ela tem que atacar o Hamas, tem o Líbano ali, tem Exatamente. tudo em volta ali. Ela tem que meio que pisar em ovos, né? Por isso que eu falo que ela é a vizinha do caos. Deixa eu te fazer uma pergunta, Gustavo, que você tocou num assunto aqui, que aí nessa semana a gente passando ali na escola, vendo as provas do Fundamental, anos iniciais, né? É lógico que a gente tá falando uma live que fala muito de vestibular, mas conhecimento Vem da base, ao longo né? da base, né? Vem dos anos iniciais, o sexto ano principalmente também. Você falou estadunidense. Por que não americano? Todos nós somos americanos, né? Quem nasce no continente americano é americano. Você é louco, eu ponte em América. A linguagem dos Estados Unidos, ela sempre foi uma linguagem imperialista. Então, o gentílico ideal para quem nasce nos Estados Unidos é estadunidense. Afinal de contas, todos nós somos americanos. Aquele que nasce na América é americano. Aí a gente costuma trazer essa ideia do subcontinente. Sul-América, né? Centro-América, Norte-América, ou até mesmo numa outra regionalização latino-americano, que é aquela linguagem mais decolonial. Professor, o que é decolonial? É aquilo que busca fugir do paradigma colonial, né? Afinal de contas, a gente está aqui, com 3 seleções, o Zaire não existe mais, mas aqui é a representação decolonial. Afinal de contas, a Argentina, o próprio Brasil, o Zaire, que hoje é a República Democrática do Congo, todas essas seleções foram colonizadas. Então, trazer essa visão decolonial até serve como um repertório bem interessante para a redação do Enem. E aí você fala sobre relações de poder quando tem essas nomeações? Sem dúvida, sem dúvida. Relações de poder é o que tange hoje a geopolítica global. Na verdade, sempre ocorreu dessa forma, né? A velha ordem era uma disputa bipolar, eram 2 centros disputando poder e influência no mundo. Hoje a gente costuma dizer que é multipolar. Então tem múltiplos centros. Hoje ainda permanece essa polaridade nos Estados Unidos, mas a gente pode falar da própria União Europeia, pode falar da China, que se apresenta como uma força hegemônica fazendo frente aos Estados Unidos também. Uma questão que o pessoal acha que esse conflito começa a partir da criação, da implementação do Estado de Israel lá em 48 pela ONU, né? Esse é um conflito muito mais antigo, né? Isso é um conflito muito mais antigo. Se a gente for pensar aqui, ali é muito curioso que o aluno... essa guerra aconteceu do nada. Nunca aconteceu do nada. Eu, esbarrei aqui com o Augusto e falei, agora eu vou bater em você. Não, tem alguma coisa antes, né? Então tem uma questão religiosa envolvendo aquela terra que os israelenses promulgaram como a deles. Era uma terra que veio do movimento sionista. Theodor Herzl, no finalzinho do século XIX, trouxe essa pegada de movimento sionista, volta à terra prometida. O sionista, ele é um nacionalista, né? A gente pode usar isso? Isso, é um movimento, na verdade, é um movimento de volta à terra prometida. É um movimento nacionalista, é a criação de um território mesmo. E aí isso começa do finalzinho do século XIX e vai se estendendo pelo século XX, com os judeus que retornavam à terra de Canaã, que era assim conhecida, para fundar ali, né, forçar a fundação de um Estado de Israel. E assim, o legal é que a gente está aqui, dois caras de naturezas e um de humanas, né? E ele é o nerd do grupo, né? Graças a Deus. Eu tô aqui representando o aluno que está tentando entender, tentando passar no vestibular. O Gustavo, ele traz uma questão da República Democrática do Congo, né? Que o Zaire virou. E existe uma questão aí da República Democrática, só porque você tocou, porque foi recente essa mudança, né? Porque, vamos lá, minha irmã casou com um rapaz que é belga. E a mãe dele é da República Democrática do Congo
belga. Mas tem uma questão aí, Inglaterra e Bélgica, que brigam por essa ser a colonizadora ali daquela região, porque depois dividiu a fronteira, eu sei que é geográfica, geométrica basicamente a fronteira, que não é bem assim. E aí eu queria te dizer, lógico que hoje é mais histórico que um conflito de fato, mas é mais assim, eu que fiz. Eles chegam nessa, quem fez o quê? Que tem dois ali, né? Como é que ficou essa Então, relação? ali, na verdade, isso é fruto do imperialismo. Ali foi um dos precedentes para a Primeira Guerra Mundial. Rei Leopoldo ali fez atrocidades, né? Zoológico humano, Isso aí. questões Os horrorosas. relatos né? históricos, geográficos e biológicos, porque assim, era coisa Exatamente. Se atrocidades. você parar para analisar É um holocausto que ele fez ali. o mapa do continente africano, você vai ver que as linhas fronteiriças elas são retilíneas. Aquilo ali foi uma fragmentação. Matemática quase. Exatamente, uma Envolveu fragmentação. matemática, envolveu. Uma verdadeira fragmentação ali dos interesses europeus. Então, essa questão sobre quem colonizou quem, é porque a herança colonial ela é uma herança estrutural de dependência econômica. Mas tem essa dependência também com a questão do Oriente Médio, que ela também foi colonizada pelos povos mais tecnológicos, mais ricos, que a tecnologia está atrelada ao domínio de processos, primeiro de riquezas nobres, né, lá atrás, depois a questão do domínio de processos químicos, físicos e biológicos. Quanto mais você tem isso, mais dinheiro você tem, porque tem questão de tecnologia. Não é Mas isso? você está falando de nações antiquíssimas, cara. Exato, mas eles vão... O Irã era a Pérsia. Sim. Então, assim, então a gente está falando de um povo muito antigo. Então, Sim, assim, sim, então sim. Aí é, você tem é mais difícil. da África, mas tem uma questão de com aquela parte da relação comercial que vai tomando isso depois da evolução do mundo moderno, no caso. Cara, o interessante, quando a gente fala ali em Oriente Médio, né, e você falou de relação comercial, e a gente não pode esquecer disso, canal de Suez, que está sob a tutela do Egito, mas foi um canal concebido pelos europeus anteriormente, ele é uma das principais rotas marítimas do planeta. Você vem, por exemplo, trazendo algum produto da China para a Europa, você vem pelo Oceano Índico, pensa aí no mapa, pode abrir o mapa aí, ó, do lado do vídeo. Vem pelo Oceano Índico, passa pelo Mar Vermelho e aí você vai chegar no Mar Mediterrâneo como? Pelo Canal de Suez. Então a gente teve até, se eu não me engano, em 2021, um navio cargueiro que atolou ali. Aquilo gerou um problema logístico mundial, porque ali é uma rota muito importante. Então, claro, falar do continente africano é falar da herança colonial e também falar sobre a própria atuação chinesa nesse continente. Alguns apontam até mesmo como um neocolonialismo chinês. Isso também, não? Oi? No Oriente Médio, por causa da questão que veio da Pérsia, também tem uma questão Não, de influência. No caso no Oriente Médio, a China é uma das principais compradoras, importadoras de matéria-prima no que tange a commodity de petróleo. Do petróleo. Né? O que está acontecendo agora no petróleo Irã, iraniano. Estreito. além do projeto da nova Rota da Seda. Isso aí é interessantíssimo. Cara, para o Enem vai falar, porque é um projeto hegemônico. A nova Rota da Seda é você criar uma rota, uma logística que vai por terra, vai pelo mar, vai pelo ar, para você distribuir os produtos chineses por todo mundo. E aí, esse projeto da nova Rota da Seda, ele é um projeto hegemônico e que vai atuar na Ásia, vai atuar na África, vai atuar na América. Né? Tem investimentos massivos da China aqui. Né? Exatamente. Isso incomoda quem? Estados Unidos. Olha, muito interessante, professores. Realmente, eu queria só, para poder a gente finalizar esse papo de vestibular, qual dica que vocês dariam para os nossos alunos da prova? Puxando de Jordânia, vamos falar de Jordânia, a questão do solo árido, do ambiente árido, adaptações de plantas Cai muito. Né, ambientes áridos, ambientes de escassez de água, de plantas, animais. A questão, por exemplo, da osmose reversa, que a Jordânia sofre muito, né? A Jordânia tem uma insegurança hídrica, então, assim, eles dessalinizam essa água, né? Eles fazem a osmose
ao contrário. O que é osmose, Felipe? Osmose é a passagem solvente, basicamente água de um meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ou seja, traduzindo, se eu tenho um meio com a menor concentração, eu tenho uma membrana e um meio com a maior concentração, a água naturalmente, passivamente, ela migra do menos concentrado para o mais concentrado. Na osmose reversa eu faço ao contrário. Eu vou bombear para o caminho inverso. Então ela vai do mais concentrado para o menos concentrado, tá? A osmose está no nosso dia a dia, né? A planta ela absorve água por osmose, né? Porque você tem uma diferença de concentrações do solo com a raiz. A água chega nas nossas células por osmose, né? A gente vai falar do salgamento da carne, do pagamento em sal, lá a história toda, né? Crioscopia da faculdade. Um punhado de sal, né? Então, a desidratação da carne e o que faz que ela fique durante mais tempo, né? Ela preserve o alimento durante mais tempo, é um processo osmótico. Então, a osmose é um assunto muito interessante e para comparar com essa questão da Jordânia. Cara, eu fiquei sabendo, não sabia. Você sabia que o bacalhau é um processo? Sim. Não sabia. O salgamento do bacalhau faz parte da etapa. Mas eu não sabia disso. Eu falei, por quê? Tinha o bacalhau, eu falei, comer bacalhau e tal, não sei o quê. Eu pensava que era um peixe. Na verdade, é um processo, né? É um processo, é. Ah, é? Por quê? O que acontece? Qual era a grande dinâmica? Qual era o grande problema para o hominídeo mais antigo, né? Você não tinha energia elétrica, você não tinha como condicionar aquele alimento para ele não estragar. Então, como é que você fazia para manter o alimento conservado o mais tempo possível? A adição de sal, porque a adição de sal por osmose, ela desidrata os alimentos, né? Então, a carne de sol, por exemplo, vamos pegar a carne de sol, a carne seca, o nome já diz, né? Carne seca, né? Ou seja, ela é um processo de desidratação. A desidratação dificulta a ação de decomposição, né? A gente fala assim, um dia a terra há de comer. A terra não come nada, né? O que come são decompositores, bactérias, fungos, alguns animais menores. Isso que são seres decompositores. Eles que vão. Então, no ambiente com a menor concentração de água, e vale lembrar que a água é importante, é fundamental para o metabolismo, então, no ambiente com menor concentração de água, diminui a atividade decompositora. Então, o salgamento tem toda essa dinâmica de preservação do alimento, do tempero. Então, o processo do bacalhau em si, um processo com peixe, né, é interessante. Você tem uma história muito atrelada a isso. E pra gente finalizar aí também, já vou deixar o meu palpite aí para Argentina e Jordânia, né? O Felipe falou da osmose reversa. Gustavo trouxe algumas questões da questão da geologia, da preocupação geopolítica em questão de comércio, né? Da pecuária, agropecuária como um todo. Eu brinquei aqui com a questão do agrotóxico, com a pecuária também, né? Da Jordânia falamos da dessalinização, e Felipe trouxe a questão da osmose, né, reversa, que dentro do contexto químico, nos livros tradicionais, está dentro de propriedades coligativas. É a última parte, normalmente, dele, no nosso sistema de ensino também, estava em ali. E tem a crioscopia, a tonoscopia, a boloscopia, que são outras questões além desses, que tem alguns outros processos que utilizam, que eu brinquei aqui com a questão da faculdade, vocês vão entender um dia, até lá, achocolatado como combinado. E a gente vai brincar aí com a seguinte situação: Argentina e Jordânia. E nem chocolate é mais, tá? Vale dizer. Uns 5-0, né? Cada um. Falar de chocolate nem é chocolate mais, tá? Temos um problema com cacau aí, gente, hein? Vocês não vão comer mais chocolate, tá? Ele está polêmico. Hoje, ele quer a questão polêmica. No final da brincadeira, ele quer levantar a bandeira do cacau. Calma, antes do palpite, eu quero escutar só a sua última dica de vestibular, Gustavo. Vamos lá, vamos pensar na Argentina aqui. Pensa no Mercosul. Alô, você. Pensa no Mercosul. Pensa em planos econômicos. Pensa na década de 80. Como a Argentina tentou, né, controlar esse processo inflacionário e não deu certo. Curralón, Curralito, De La Rua, Era Menem. Eu estou falando aqui. Pesquisa isso. Dá uma olhada nisso. Tá? Jordânia. Pensa na geopolítica do Oriente Médio. Pensa em como estão estabelecidos ali os conflitos em torno de Israel. Pensa na questão hídrica. Cara, Enem adora falar sobre meio ambiente. Então, vou lançar aqui para você água virtual, a água que a gente não vê.
Por exemplo, para produzir esse tênis a empresa gasta 17 mil litros de água. Isso mesmo, você está pensando aqui em toda a água consumida no processo produtivo. Então pensa nisso. Desenvolvimento sustentável, não é isso? Exatamente. Sensacional. Tem essa questão da água, mas também vamos mediar o nosso banho também, né, gente? A gente também tem que pensar Não. na água também. Você pode tomar banho, sim. Você pode tomar Líquido da banho. vida. Tem gente que gasta mais água, você pode tomar banho tranquilamente. Por favor. Sempre Tá bom, sempre cheirosinho. importante. Asseado, perfume, desodorante, por favor. Olha, muito obrigada, professores. E aí, você que está em casa, esse foi o seu momento de vestibular, momento de estudo em que você já anotou, assistiu sua videoaula, curtiu aqui com a gente, escutou um podcast, já contou para sua família toda, já explicou toda a matéria. Então agora você vai relaxar, vai fazer exercício físico, vai curtir com a sua família, porque tudo é equilíbrio. E bora pro jogo também. Então, qual é o palpite de vocês? Quem é que leva? 4-0 Jordânia. Primeiro tempo ainda. Eu sou Jordânia. Eu confio na Jordânia. Eu confio. Com Eu confio. muito orgulho. Eu confio. Mas aí eu Com confio muito num amor. 2-1. 2-1 Jordânia? Pô, seria maneiro, né? Com requintes de crueldade. Tipo assim, pô, a Jordânia faz aquele gol na sorte, bateu, chutou, desviou o gol da Jordânia. Aí, já tô contando a história do jogo. Pode me cobrar, hein? Aí a Argentina empata no último lance do jogo, né? Gol O VAR contra invalida. do Messi. O VAR invalida. Gol contra do Messi. Ele veio o escanteio e aí o cara chutou, o Messi foi tentar tirar a bola e entrou. Pô, seria lindo, né? Não. Gol contra do Messi. Nada contra o Messi, claro, mas tudo contra a Argentina. Então, já tô de camisa da Argentina aqui hoje, né? Então, assim, eu Tá vendo? Por representando isso que a gente tá aqui, ó. Por isso que ele veio pra cá, ó. Afastou. Eu vou estar aqui. Afastou. Mas a gente aqui, eu e o Gustavo, né, que representamos aqui uma nação reconhecida pela ONU do mesmo tamanho da Argentina. A ONU não reconhece a Palestina, mas tudo bem. A ONU não é referência pra nada. Mas fala. A ONU Você tá reconhece polêmico. o Prossiga, ele tá Flamengo polêmico. como a Argentina, né? Que é o mesmo número de habitantes, não é? Então, né, professor de geografia? Não estamos certos aqui na quantidade? Com certeza. Foi Então, reconhecido. Foi. Só para parametrizar, baseado na nação rubro-negra, 5-0 Argentina, gol do Messi, que para mim podia ser do Arrascaeta lá no Uruguai, tá tudo certo. Nossa, sensacional, hein? Muito obrigada pela presença de vocês, viu, professores? E muito obrigada a vocês também. Até a próxima. Beijo, abraço. Até mais. Tchau, tchau, povo.